Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Então tá bom. Vira o vídeo direitinho? Sim. Bem, Tá. O que eu queria ver com vocês agora? Ontem, no final da nossa aula, eu pedi vocês que fizessem o desenho dos gráficos no caderno, não foi? E fizesse um comentário desses gráficos, foi isso? Ou vocês não estão lembrando dessa situação? Sim, pediu. Fizeram? Tá. Então vamos lá. Eu não vou pedir vocês para me mostrar agora, mas eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu vou perguntando, né, o pessoal que está aí na sala, perguntando sobre o que você colocou desses gráficos. Então você vai pegar aí agora o seu caderno, onde você fez. Pega o seu caderno, por favor. E eu quero que a Eduarda, cadê Eduarda? Eduarda, oi. fala para mim o que você colocou de temperatura. O que você escreveu desse gráfico aqui? Ali eu não fiz. Não fez? Então vamos lá, vamos passar para outro. Gabriela, Peraí, deixa eu pegar. pega aí, vão pegando, gente. Eu só desenhei o gráfico e como funciona de uma determinada faixa de temperatura. E que o calor vai desmanchando as enzimas. Ah, isso mesmo. Então, você fez o desenho desse gráfico e explicou que a temperatura é fundamental no trabalho das enzimas. Quanto mais esquenta, mais estraga as enzimas. Isso. Primeiro ano, ficou dúvida nesse gráfico aqui? Alguém não entendeu? Todos compreenderam esse gráfico? Que ele é muito importante, ele vai ser te cobrado em diversas situações. Importante é vocês entenderem. Então, tá. Alguma dúvida? Posso passar para frente? Então, caminhando. Eu quero agora, vamos ver quem é que acionou aqui. Bruno, explica para mim o gráfico do pH. O que você fez do gráfico do pH? O que você escreveu aí? Bruno, cadê você? Tô aqui. Então, fala para nós desse gráfico do pH. O que você entendeu dele? O que você fez dele? Lá eu copiei ele e expliquei. Então, tá. Então, lê para nós o que você explicou. Eu não expliquei, eu fui copiando as partes que eu achei importante. Que tá Então, aqui falei para nós o que você achou importante. Tá bom. Calma aí. Tô calminha, vamos lá. Eu pus que o gráfico do pH ocorre com a temperatura e que cada enzima funciona dentro de uma determinada faixa de pH. Só temperatura que tá errado, você tira, tá? Nós estamos falando só de pH. Cada enzima só trabalha. Cada enzima funciona dentro de uma determinada faixa de pH. Isso, específico para cada enzima, isso mesmo. Então, cada enzima só trabalha, só funciona dentro de uma faixa específica do pH. Muito bem. Agora vamos lá. Concentração do substrato. Cecília, cadê você? Eu coloquei que quanto maior a concentração do substrato, mais rapidamente acontecerá a reação. Mais rapidamente, quanto maior a concentração, mais rapidamente vai acontecer a reação? Reação. Até um determinado ponto, né? Porque olha aqui, Cecília, a tendência é o quê? É estabilizar, é parar, tá? Então você tem que completar aí.
Por quê? Porque se a concentração do substrato continuar aumentando, vai ter enzima para terminar a reação. Então, a tendência é estabilizando, é não terminar a reação aqui, tá? Primeiro ano, os outros aí que não participaram. Repete aí o que você falou por último, por favor. A concentração do substrato? É. Tá, vou repetir. Só um detalhezinho. Primeiro ano, vocês que estão aí conectados. Alguém de vocês aí fez errado os 3 gráficos, não entendeu algum deles, está com dúvida em algum deles? Eu vou repetir o último. Mas entre o primeiro e o segundo, ficou dúvida? Não. O primeiro e o segundo é fácil. O que você vai saber? Que toda enzima trabalha em cima de um pH e de uma temperatura ótima, não é? A temperatura ótima é aquela entre 30 Repete a primeira, por favor. Temperatura? É. Então, vamos lá. As enzimas trabalham em uma temperatura ótima, ideal. Essa temperatura vai variar entre 30 e 40 graus. Vírgula. Fora dela, as enzimas trabalham... Tá de pré. Fora dela... Eu parei em 40 graus. 40 graus, vírgula. Fora dela, as enzimas trabalham com dificuldade ou até mesmo deixa de exercer a sua função. Ponto final. Obrigada. Vamos voltar aqui no desenho agora, para a gente entender. Olhando a sua tela aí, para fixar. Quando eu tenho baixa temperatura, não tem calor suficiente para a enzima trabalhar. Então, olha aqui, não vai ter muita velocidade da reação, porque não tem calor suficiente. À medida que vai aumentando o calor, a velocidade da reação vai aumentando, vai subindo, até chegar numa temperatura ideal, ótima para ela, que é entre 30 e 40 graus. Aqui ela está no ponto máximo de trabalho, de atuação. Saindo daqui, a temperatura continua aumentando, o trabalho da enzima começa a cair. Até chegar num ponto que o trabalho da enzima deixa de existir. A temperatura é 80, 90, 100 graus, ela deixa de existir. Porque o calor estraga toda a estrutura da enzima. E aí, primeiro ano, eu vou bater naquela tecla até vocês enjoar, até o gato morto miar, como se diz, né? Aí, o que nós vamos lembrar aqui? A alta temperatura, ela estraga a estrutura da enzima. Estragando a estrutura da enzima, a enzima perde o seu encaixe e, perdendo o seu encaixe, ela deixa de executar a sua função. Vai lembrar sempre disso quando a gente fala de proteína. A estrutura da proteína a estrutura da proteína vai realizar o encaixe e o encaixe vai executar a função. O que o calor faz? Ele estraga a estrutura da proteína, a proteína perde o seu encaixe, perdendo o seu encaixe, ela deixa de executar a sua função. Tá tranquilo agora? Alguma dúvida ainda? Sim. Então, não. E a última? A última, vamos lá então. Essa aqui. Olha, à medida que vai aumentando a quantidade de substrato, de alimento, de reação química, a velocidade da enzima, da reação química, vai aumentando, vai aumentando. Só que vai chegar um ponto que a concentração do substrato aumenta tanto, a velocidade da enzima vai estabilizar, ela vai parar nesse ponto aqui. Por que ela não vai continuar? Porque já não vai ter enzima suficiente para tanta quantidade de substrato. Por isso que a tendência é estabilizar aqui, ó. Por exemplo, vou dar o exemplo de novo. Você come demais. Comeu um sanduíche, jantou, comeu doce, comeu torta. Vai comendo, vai comendo. Chega um ponto que você está estufado, seu estômago já não cabe mais nada.
E aí, o que que acontece? A velocidade da reação lá no seu estômago vai estabilizar. Porque tem muito alimento para pouca enzima realizar a reação. Deu para entender? Ou ainda ficou dúvida? Não, deu para entender. Esses gráficos aí, você vai trombar com eles muito, viu? Em prova, seriado, isso aí é fatal. O mais fatal aqui é o pH e a temperatura, tá? Esse aí você não vai escapar deles de jeito nenhum, viu? Prepara. Também que eles não são difíceis, são fáceis. Ok? Ficou alguma dúvida das enzimas? Não. Não, tudo ok. Ou tá deixando... Parabéns, Otávio. Vamos lá, então. Valeu. Então, tá bom. Ah, é aniversário dele. Parabéns. Agora... Ah, é verdade, parabéns. O Otávio tá soprando a velhinha hoje? Tamo indo. Ah, Deus te abençoe. Parabéns, então. Obrigado. Eu quero agora conversar com você sobre o vídeo que vocês viram. Aquele vídeo está na plataforma do Bernoulli. Eu não entendi nada. Não entendeu nada? Eu entendi até certo ponto, né? Ah, então. E agora eu vou chegar junto com vocês agora. Eu não coloquei ele aqui para ir explicando, porque ontem eu fiz isso com o segundo ano, terceiro ano, e o vídeo ficou muito ruim, o som ficou muito ruim, não deu certo. Então, por isso que eu coloquei separado. Vamos lá, então, primeiro ano. Nós vamos passar agora para um outro grupo orgânico, né? Que nós chamamos de carboidrato. Essa palavra carboidrato significa hidrato de carbono. E tem muito carbono aqui, tá? Os carboidratos, eles são considerados como açúcares. São vários tipos de açúcares que pertencem a esse grupo de carboidrato, tá? Grife esse parágrafozinho aí, primeiro ano. As moléculas de carboidratos possuem até nitrogênio, átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, e alguns têm nitrogênio. Aonde que está escrito? Segundo parágrafozinho aqui, ó, de carboidrato. Esse parágrafozinho aqui. Ah, tá bom, achei. Certinho? Tá. Agora, dentro desses carboidratos, eles são divididos de acordo com a sua complexidade. Existem os carboidratos com 3 carbono, que eu chamo de triose. Existe o de 4 carbono, que eu chamo de tetrose. De 5 carbono, que eu chamo de pentose. 6 carbonos, que eu chamo de hexose. Então, primeiro ano, para a biologia, para o nosso estudo, a gente vai pegar os carbonos com, pode anotar aí, 5 carbono, que eu chamo de pentose. Peraí. Calma aí. Ah, tem aqui. Nós vamos pegar, então. 3 triose, 4 tetrose. Né? Tá. Tem tudo aqui. Marca aqui, então, 7. ó, primeiro ano. Marca aí os 5 carbono, pentose, e os 6 carbono, hexose. Esses 2 grupos aqui nós vamos estudar. Os outros não interessam para nós, dentro da biologia. Tá bom. Marcaram? 5, que eu chamo de pentose, e os 6, que eu chamo de hexose. Ok? Tá. Então, vamos lá. Esses carboidratos, vocês viram lá no vídeo que eles são divididos em grupos simples e grupos complexos, né? E quanto mais simples for o grupo de carboidrato, mais fácil é para o nosso organismo absorver, para o nosso organismo digerir, tá? Então, nós vamos estar falando dessa organização desses carboidratos agora. A pentose, nós não vamos falar dela nesse momento. Esse açúcar aqui, nós vamos falar quando a gente for estudar DNA e RNA. Aí nós vamos falar da pentose, tá? Então, nesse momento agora, a gente vai falar só das hexoses. Aí vocês podem pensar assim, uai, Dani, mas a hexose é C6, H12, O6. Como que existe tanto açúcar diferente se tudo é essa fórmula química aí? Vocês viram lá no vídeo que depende do arranjo molecular, da combinação, da ligação deles.
Tem açúcar que se dissolve mais rápido, tem açúcar que se dissolve menos rápido. Então, tudo é praticamente essa forma. Agora, o arranjo molecular, o jeito dessa fórmula se combinar, é que nós temos os diversos açúcares. Mas, primeiro ano, tudo é açúcar. Nós não vamos fugir disso. Igual o pessoal fala assim, o açúcar de mascavo é melhor que o açúcar cristal, é melhor que o açúcar refinado, ou é melhor o açúcar de coco. Vocês já ouviram falar nisso? Já. Hoje, Já. essa crise do açúcar. A gente E meu nutricionista falou que é tudo do mesmo jeito. Não muda nada. Então, isso mesmo. Aqui em casa não tem açúcar refinado. Nunca tem. Graças a Deus. De todos os açúcares, esse é o que não pode existir na nossa lista e na nossa casa. De jeito nenhum, tá? Aqui Mas também tudo- nunca tem. Só quando vai fazer doce, algo do tipo. Pois é. Mas tudo, é o Bruno que falou aí do açúcar, tudo é açúcar. Se eu pegar o cristal, eu pego o mascavo, eu pego o açúcar de coco, eu pego o demerara, eu pego xilitol, tudo é açúcar, gente. Tudo é açúcar. Agora, Tudo tem açúcar, né? tudo é. No final, vai chegar aqui, ó. Não vai mudar isso Você aqui. falou que até adoçante, às vezes, é pior que açúcar É normal. pior do no que açúcar, café. porque ele é químico, não é? O açúcar mascavo, ele até é bom, mas ele, como ele é mais úmido, então ele junta muito fungo. Ele não é um açúcar muito recomendado, porque ele dá muito fungo. O demerara, o açúcar de coco, ainda é melhor do que o cristal, mas não se engane, é açúcar. Não adianta a O gente... mascavo é aquele marrom, né? É o marrom, É. que é o açúcar de cana Aquele mesmo. é ruim, Mói viu? da cana lá e pega aquele açúcar escuro dela, sem transformar. O cristal é o mascavo transformado, tipo lavado, tipo passado por transformação química, é o cristal, entendeu? E aí a gente tem, então, esse demerara e tem o açúcar de coco. Mas não se engane. Então, como açúcar de coco... Eu nunca vi açúcar de coco. Não, ele é bem escurinho mesmo. Vende aí no supermercado, vende o açúcar de coco. E aí, tem gente que fala assim, não, então é açúcar de coco, é mais saudável, então posso usar à vontade. Nananina, não, é açúcar, tá? O ideal seria, primeiro ano, a gente treinar o nosso paladar sem açúcar. E diminuindo, né? Até ficar sem açúcar. Esse é o ideal, tá? Mas vamos lá, então. Esses açúcares são divididos em 3 grupos de acordo com a sua simplicidade ou complexidade. Vou falar do mais simples, monossacarídeo. O que significa esse termozinho mono? Então, é aquele açúcar composto por apenas uma molécula de açúcar, tá? E aí nós temos aí os mais conhecidos dos monossacarídeos, que nós temos, então, o grupo das hexoses. Pode grifar no livro? Pode grifar, que é glicose, frutose e galactose. Você tem que saber isso, viu? Quais são os monossacarídeos? Glicose, frutose, galactose. Onde que tá isso? No Nesse final do parágrafo. Debaixo do quadro aí. Achei. Ô, Irani, o que é esse galactose? Eu vou falar deles agora, tá bom? Eu. Grifar? Aqui no parágrafo de cima, não precisa de grifar, mas ele está falando assim, os monossacarídeos são solúveis em água e não necessitam sofrer hidrólise para ser absorvido. O que significa isso? Quando você come qualquer açúcar, no final da história, todo o açúcar que você comer vai chegar nesse finalzinho aqui, ó. Hora que chegar nesse finalzinho aqui, aí sim, aí o organismo já é capaz de absorver. Por isso que ele fala que os monossacarídeos não vai sofrer digestão mais. Chegou no monossacarídeo, acabou. Aí o seu organismo é capaz de absorver a glicose, a frutose, a galactose. Vamos lá, então. A glicose é o açúcar por excelência. É a glicose. Calma aí. H12O6. A glicose é o açúcar por excelência. Quando a gente fala em açúcar, nós vamos chegar lá na glicose. Tudo chega nela, viu? Tudo chega nela. Vocês vão entender o que eu estou falando depois. A frutose, esse nome lembra o que para vocês? Frutose? Fruta.
Fruto. Quando você come qualquer fruta, o que você está comendo? Frutose. É o açúcar dos frutos. Tem frutos que tem muita frutose. Vamos falando aí. Fala para mim. Melancia? Melancia, banana, caqui, né, gente? Nossa, como que o caqui tem frutose? Não é? A melancia, a laranja, né? Agora, tem frutos que tem menos frutose. Manga. A manga, mas se a manga estiver madura, a frutose dela está concentrada. A maçã tem muito? A maçã verde não, gente. Vocês já comeram maçã verde? Ela é bem ácida. Nossa, é péssimo. Péssimo. Não é bom. Mas eu prefiro É uma delícia. É gostoso, a pequenininha é melhor. Não sei, né? E pera? A pera também. Se ela tiver todos os frutos, com exceção esses que têm muito cítrico, todos os frutos, quando eles estão muito maduros, eles concentram maior quantidade de frutose. Com exceção do limão. O limão pode estar maduro do jeito que for, não tem frutose. Nossa, mesmo ninguém falou limão. Dá pra perceber, né? Falou limão, não é? Não é comum a gente chupar o limão. Você pega, alguém falou na manga. Você pega a manga verde, você pega a manga madurinha. A manga verde, põe sal, porque ela tem ácido, ela ainda não concentrou, ainda não terminou essa produção dessa frutose dela. Mas a manga madurinha, ela já tem mais frutose, não é? A laranja mais azeda, mais docinha. Mas o limão, gente, não tem jeito. A frutose dele é mínima, que não é perceptível, tá? Então, frutose, açúcar dos frutos. Galactose, esse nome lembra o que para vocês? Leite, galáctico, né? Ai, que delícia aquele chocolate, não é? Então, isso aqui é o açúcar do leite. O leite puro, você utilizar o leite puro, colocar ele na boca e deixar um pouquinho, você vai sentir um adocicado nele, tá? Então, o leite tem o açúcar dele, que a gente chama de galactose. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Sim. O que você tem que saber até aqui? Que monossacarídeos são açúcares simples. Quero até que você escreve isso aí aqui, ó. Em cima, escreve aqui, açúcar simples. Eu tô copiando tudo no caderno. Beleza, isso mesmo. O mais simples é o monossacarídeo. Tão simples que é o que o nosso organismo consegue absorver. Só absorve ele. E quais são eles? Você tem que saber quais são. Frutose, glicose e galactose. São nomes um pouco parecidos, tá? Mas devagarzinho você vai treinando. À medida que a gente for falando, você vai treinando esses nomes, tá bom? Porque vocês têm que saber. Isso aqui é uma decoreba que não tem como você fugir deles, tá certo? Monossacarídeo. Alguma dúvida nele? Nada aconteceu, gente. Então, vamos lá. Continuando, né? A vida segue. Oligosacarídeo. Primeiro ano. Esse termo, oligo, significa poucos. Pouco. Pode escrever aí. E aqui na frente, você pode escrever também ou disacarídeo. Oligo. Ó, oligo significa pouco. Puxa a setinha aqui, põe pouco. E aqui na frente, você vai escrever ou disacarídeo. Agora fica fácil da gente entender. O que seria um disacarídeo? Muito. Muito? Dois. Dois. Oligo, não falei para você escrever que oligo é pouco? Nesse grupo aqui, o pouco que nós temos é de 2 monossacarídeos. É um açúcar formado pela união de 2 monossacarídeos. Quando eu tenho 2 ou mais, 3, 4, 5, 10, 20, eu considero esse grupo como oligosacarídeo. Mas desse oligosacarídeo, o que interessa para nós é o que é formado por 2 monossacarídeos. Por isso que eu pedi para vocês escrever disacarídeo. 2. O que é isso, Irani? O que é esse 2 que você está falando? Então, vamos lá.
são açúcares agora um pouco mais complexos do que os monos. Olha, né? Eles têm que ser digeridos para ser absorvido, tá? Ó, necessitam ser hidrolizados, ele tem que ser quebrado para ser digerido. Pode grifar esse parágrafozinho aqui, por favor. É o segundo, né? O petitinho. Segundo parágrafo, isso. E agora nós vamos ver quem são esses dois. Que tipo de açúcar é esse que nós estamos falando que resulta nesses dois? Olha, o que é disacarídeo ou oligosacarídeo? Maltose. E tão falado ultimamente, o que a gente escuta falar dessa maltose hoje? Eu não escutei nada. Não? É cerveja, puro malte, não tem um negócio assim de puro malte? Uma crise no povo querer tomar essa cerveja com puro malte, que o negócio virou febre. Quase todas as fábricas de cerveja estão fazendo a cerveja com puro malte. Então, vamos lá. A maltose é o açúcar encontrado também nos vegetais. Só que a maltose é um açúcar formado pela união de duas moléculas de glicose. Olha o dia aí, ó. Se eu pegar a glicose, é qual tipo de açúcar? Açúcar por excelência. E ela é monossacarídeo, não é? É o açúcar em si, monossacarídeo, uma molécula. Quando eu tenho a maltose, Oi. A maltose é açúcar formado pela união de dois o quê? 2 monossacarídeos, glicose mais glicose. Aqui, ó. Quando eu tenho aqui a glicose mais a glicose, eu tenho a maltose. Vira, então, 2, ó. 1, 2. Eu tenho a maltose. Então, a maltose é um açúcar também encontrado no vegetal, formado pela união das duas moléculas de glicose. Você tem que saber que a maltose é um disacarídeo ou oligosacarídeo. E de que ela é feita? De glicose mais glicose. Ok até aí? Posso continuar? Sim. Tá. Pode. Outro açúcar que nós usamos muito na nossa casa, sacarose. A sacarose é o açúcar de cana. Pode grifar aí, sacarose, açúcar de cana, beterraba, mas nós usamos mais o açúcar de cana, que é o conhecido, açúcar cristal, mascavo. Sacarose é o que mesmo? Sacarose é o açúcar de cana, mascavo, é o açúcar que... para grifar. Você vai grifar sacarose, grifa aqui cana de açúcar, beterraba. E grifa que ela é formada pela união da molécula de glicose e frutose. Pronto? Sim. Então, primeiro ano, olha aqui, eu tenho uma molécula de glicose e eu tenho uma molécula de frutose. Eu juntei as duas, o que eu vou ter? Sacarose. Por isso que o açúcar, ele é muito concentrado. Quando eu tenho uma molécula de sacarose, eu já tenho duas aqui, ó, glicose e frutose. Se você pegar um grãozinho de açúcar cristal, imagine, um grãozinho daquele açúcar. O grãozinho você vê. Se você está vendo, naquele grãozinho eu tenho milhares de moléculas de glicose e frutose. Num grãozinho, gente. Agora imagina uma colher de açúcar. Imagina uma xícara de açúcar. É coisa demais da conta. Demais para o nosso organismo, tá? Por isso que a gente tem que diminuir mesmo essa sacarose da nossa vida, tá? E deixar o açúcar dos frutos para a gente estar alimentando. Então, sacarose é o açúcar de cana que nós conhecemos e ela é formada pela glicose e pela frutose. Ok? Agora,
pensei aqui, primeiro ano, pensa rápido aí. Vamos ver quem vai me responder rapidinho. Essa glicose aqui, ela é produzida em qual processo, hein? É um açúcar do vegetal, açúcar de cana. Eu tenho glicose e frutose. Quem produz a glicose em qual processo? Da fotógrafo. Não, pera. Hã? Alguém falou aí? Voltei atrás. Não, pode falar, eu acho que é isso mesmo. Fotossíntese. Hã? O som não chegou direito. Fotossíntese. Isso. Quem falou? Eu sei, Luca. Luca, muito bem. A glicose é produzida pelo processo de fotossíntese. Toda vez que a planta faz fotossíntese, ela produz glicose, tá? Muito bem. Podemos continuar? Está quase acabando, mas vamos continuar aqui. Lactose. O lactose é também um açúcar do leite. Só que é um açúcar do leite que é feito com glicose mais galactose. A galactose mais a glicose são 2 monossacarídeos. Uniu 2 monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo ou oligosacarídeo, que é a lactose. Também é o açúcar do leite. E é um açúcar grifar? Pode grifar aqui, ó. E é um açúcar do leite que muitas pessoas têm intolerância a esse açúcar. Então, quem é intolerante à lactose não pode tomar o leite e seus derivados. Certinho até aqui? Agora, primeiro ano, eu quero que vocês dêem uma olhada nessa composição química desses oligodissacarídeos. O que vocês viram que é comum na composição química desses oligosacarídeos? Água. Água, tem mais um. Glicose. Glicose. Vocês viram que a glicose tem todas? Por isso que ele é um açúcar de excelência. Ela está na lactose, ela está na sacarose e ela está na maltose. Tá vendo? Esse monossacarídeo aqui, ele repete em todos. Todos têm glicose, tá? Você tem que saber, então, o que é oligo ou disacarídeo e você tem que saber a composição química deles, ok? Vou deixar como dever, vocês vão fazer no caderno um resumo desses monossacarídeo e disacarídeo. O que vocês vão colocar? O que é o exemplo Eu já fiz. e a composição química de cada um. E depois vocês vão me mandar uma foto disso daí. O que é? O que é para fazer? Que é a composição química dele e a formação dele. Por exemplo, o que é oligosacarídeo? Ele é composto de quê? E sacarose, lactose, maltose é composto de quê? Entenderam? Uhum. Entenderam o que é para fazer? Eu vou deixar no WhatsApp direitinho para vocês fazerem uma chave. E é para te mandar no grupo ou no privado? Ai, gente, eu acho que pode mandar no privado, o grupo fica pesando muito, né? Eu acho que no privado, para mim, vai ser mais fácil de eu controlar, de eu olhar, tá? Tá bom. Vocês podem, assim que estiver pronto, vocês vão me mandando, porque tá faltando O meu já... para terminar a aula. O seu já tá pronto, Bruno? Já. Tá. Quem já estiver pronto, já foi fazendo, pode me mandar para eu ver, tá certo? Vai ficar como deverzinho, a gente tá estudando. E eu aconselho vocês agora, depois que eu introduzi, que eu falei um pouco, volta naquele vídeo, tenta entender ele, que ele é muito interessante, tá? Volta naquele vídeo para vocês entenderem agora uma outra fala que eu já estou explicando. Ok? Ok. Então, tá. Bom final de semana para vocês, bom estudo, tá? E até semana que vem. Falou? Até. Tchau, tchau. Beijos, então. Tchau, tchau. Saindo.